Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Bíblia, tem um outro abraço que eu tenho que mandar, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que é para outra parte da família, a família da minha esposa que está lá no Espírito Santo. Quero mandar um abraço especial para todos, inclusive para ela, para a dona Clarice, que está lá na casa do pai, passando alguns dias, acompanhando a família nesse período de distanciamento, foi lá ajudar, cuidar do pai, cuidar de todos ali e reavivar as memórias, estar junto com eles, passando alguns momentos. Então, um abraço a todos. Dados todos os abraços, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Muito bem. Você já sabe que aos domingos nós estamos estudando um tema ou uma série de temas que são encontros marcantes com Cristo. A cada domingo nós temos tido a oportunidade de estudar a vida de um personagem da Bíblia que teve um encontro com Jesus e como este encontro impactou a sua vida. E nós temos dito a cada ocasião que todo aquele que teve um encontro com Cristo teve a sua vida impactada. Não tem nem um caso de alguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Cristo e a sua vida não tenha sido mudada. Não importa qual a decisão que essa pessoa tomou de seguir a Cristo ou não, de acompanhar a Cristo ou não, não importa qual a decisão que essa pessoa tomou, mas uma coisa é certa: a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma depois de ter tido o encontro com Jesus. E neste momento nós vamos estudar a história de mais uma pessoa que teve o encontro com Cristo e como a sua vida foi impactada por esse encontro. E esse encontro tem a ver com dinheiro. Agora, esses dias atrás, conversando com alguém, essa pessoa disse: pastor, ter muito dinheiro deve ser um problema, né? E eu respondi para essa pessoa, eu falei: olha, eu não sei. Eu sei que não ter dinheiro é um problema. Agora, eu nunca passei pela experiência de ter muito dinheiro para saber se ter muito dinheiro é um problema ou não. Eu até imagino que eu teria algumas coisas que eu poderia fazer com esse dinheiro, mas é apenas imaginação. Agora, será que o dinheiro é a raiz de todos os males? Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 10. Abra sua Bíblia aí que você vai ver. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, isto sim é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é problema. O problema é o que fazemos e como agimos com esse dinheiro, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um outro texto. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 19. Abra aí, Mateus, capítulo 19. Vamos ler do verso 16 em diante. Aqui na minha Bíblia eu leio assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu já falei aqui de outras ocasiões e vou falar mais uma vez, que é sempre bom a gente lembrar que sempre temos pessoas novas nos acompanhando e é sempre bom a gente reforçar isso daí. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos e desses 4 evangelhos, 3 deles são bem parecidos, são semelhantes, por isso são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra que vem de semelhante. Semelhante porque esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles basicamente contam os mesmos relatos da vida de Jesus. Só que quando a gente vai olhar o que um fala, o que o outro fala e o que o outro fala, às vezes a gente tem alguns detalhes diferentes. Não que um esteja falando a verdade e o outro esteja mentindo, não. É que são 3 pessoas que olharam a mesma cena e ao descreverem aquela cena, cada um deles está destacando aquilo que mais o impressionou, aquilo que mais chamou a sua atenção. Então é importante a gente ver o que os outros escritores falam sobre esta cena, que a gente consegue ter um quadro um pouco melhor, um quadro um pouco mais completo desta história. Quando a gente olha o que Marcos diz, o que Lucas diz sobre este relato que nós acabamos de ler de Mateus, nós vemos que isto aconteceu logo depois de Jesus ter abençoado algumas crianças. E aquele jovem estava observando e vendo como que Jesus tratava as crianças, como Jesus lidava com as crianças e como as crianças gostavam de estar próximo de Jesus. Isto deu uma certa confiança para ele se aproximar e conversar com Jesus. E ele procura Jesus, depois de algum momento, e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem, ele queria herdar a vida eterna. Aquele jovem, ele queria alcançar aquelas bênçãos que Jesus estava anunciando. E ele procura Jesus para saber o que poderia ser feito para alcançar esta grande bênção, esta grande vitória. E quando ele procura Jesus, ele usa uma expressão que chama a atenção. Bom mestre. Aqui o texto de Mateus não cita essa expressão bom mestre, mas é o que eu falei, precisamos ler os outros evangelhos. Marcos e Lucas usam essa expressão. Dizem que ele chegou e disse: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus devolve uma pergunta e diz: escuta, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um. Sabe, a Bíblia não nos fala muita coisa sobre esse jovem, a Bíblia não identifica quem era este jovem, não nos diz o seu nome, não nos diz quem era a sua família, nos diz apenas que era alguém da alta sociedade, era alguém rico. Veja, naquela época não era diferente de agora. Muitas vezes as pessoas são identificadas não pelo seu caráter, são identificadas não por aquilo de bom ou ruim que fazem, mas pelo que têm, pelo dinheiro que possuem. Aquele jovem, a Bíblia nos diz que era um jovem rico, talvez de uma família influente. E agora, Jesus questiona o fato dele estar chamando ele de bom mestre. Mas por quê? Por uma razão bem simples. Aquele jovem, além de ser rico, ele também era educado nos princípios religiosos da época. Tanto é
que ele está procurando Jesus para saber como alcançar a vida eterna. E Jesus sabia que tinha um conceito naquela época que era conhecido por aquele jovem. Naquela época se acreditava que somente Deus era bom. Somente Deus poderia ser bom. E Jesus o questiona por isso. Escuta, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um. Bom só existe Deus. Era como se Jesus estivesse perguntando para ele: escuta, jovem, você está reconhecendo que eu sou Deus? Algo para a gente pensar. Mas Jesus continua aqui: você está dizendo que quer alcançar a vida eterna? Você está dizendo que quer receber a salvação? Ótimo, parabéns! Então vou dizer para você o que você deve fazer. E aí Jesus diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aquele jovem devolve a pergunta: mandamentos? Quais mandamentos? E Jesus responde: olha, se você quer receber a vida eterna, se você quer receber a salvação, você deve não matar, não roubar, você não pode mentir, você não pode adulterar, você tem que honrar pai e mãe. E foi dizendo os mandamentos. E aquele jovem disse: ah, então tá fácil, tudo isso eu já faço. E eu faço desde pequeno. Então a minha salvação está garantida. Antes de continuar, eu pergunto para você: será que guardar os mandamentos é garantia de salvação para alguém? Talvez alguém que esteja me acompanhando nesse momento vá dizer: claro, pastor, Jesus está falando isto. Está aqui. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Queridos, não me interprete mal. A gente vai continuar estudando o que Jesus falou daqui a pouco. Mas eu quero deixar claro para você que mesmo Jesus tendo dito essas palavras, se você acredita que guardar os mandamentos vai te trazer a salvação, você está totalmente enganado. Se você acha que guardar os mandamentos vai te salvar, lamento dizer, mas você está totalmente perdido. Guardar os mandamentos não salva ninguém. O mandamento, a lei, não tem poder para salvar ninguém. Mas, pastor, então por que Jesus falou isso? Calma, a gente vai chegar lá. Porque quando Jesus diz: se quer entrar na vida, guarda os mandamentos, e Jesus diz quais os mandamentos, aquele jovem, como eu falei, responde: mas isto eu faço. Isto eu venho fazendo há muito tempo. Então, significa que eu estou salvo? E aí Jesus completa dizendo: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Com esta última frase, ou com esta última ordem que Jesus deu para ele, Jesus estava, digamos assim, matando a charada para aquele rapaz. Aquele rapaz estava achando que guardar a lei era o mais importante que havia para ele. Só que aquele jovem, ele estava amando a letra da lei e esquecendo o espírito, o centro da lei. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não são apenas palavras. O centro da lei de Deus é o amor. Tudo na lei de Deus tem a ver com amor. Quando diz: não terás outros deuses diante de mim, a lei está dizendo que temos que amar a Deus sobre todas as coisas.
Quando a lei diz que devemos guardar o sábado, isso está dizendo que deve ser a nossa expressão de amor a Deus. Quando diz que não devemos matar, não devemos adulterar, não devemos mentir, não devemos cobiçar, isso está dizendo que devemos amar ao nosso semelhante. O centro da lei é o amor. Não é à toa que o próprio Jesus resumiu a lei com o amor. Os 4 primeiros mandamentos, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Este é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 mandamentos, Jesus resumiu dizendo: ame ao seu próximo como a ti mesmo. O centro da lei é o amor. Aquele jovem estava preocupado em não matar. Aquele jovem estava preocupado em não roubar. Aquele jovem estava preocupado em não ter outros deuses diante do Deus único e verdadeiro. Mas tudo isso estava certo, ele tinha que fazer isso. Só que ele estava esquecendo da verdadeira motivação. Ele estava esquecendo do amor que deveria motivá-lo a fazer tudo isso. E é por isso que Jesus toca na ferida quando diz: agora vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E diz a Bíblia que aquele jovem se retirou triste. Ele estava abrindo mão da salvação, porque para ele era difícil demais abrir mão dos bens que ele tinha. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. Queridos, aqui Jesus não estava dizendo que era errado ele ter bens. Em nenhum lugar na Bíblia a gente encontra a afirmação de que é pecado ter bens, é pecado ter dinheiro. Veja, nós começamos no início dizendo que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O problema daquele jovem não é que ele possuía muitas coisas, não. O problema daquele jovem não era esse. Aquele jovem achava que possuía muitas coisas, mas na verdade o problema dele é que ele permitira que as coisas que ele tinha possuíssem o seu coração. Não era aquele jovem que tinha os bens. Os bens é que agora estavam dominando aquele jovem. Ele havia permitido que o egoísmo, que a ganância, tudo isto tomasse conta do seu coração. E não mais ele possuía os bens, mas os bens é que o possuíam. Aí onde estava o verdadeiro problema. Por isso que Jesus diz: se você quer herdar a vida eterna, se você quer a salvação, ou como diz aqui a expressão que nós lemos, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Arranca isto que está tomando o trono de Deus no teu coração. Tira isso, joga isso para lá e deixa Deus tomar conta desse trono. E aí sim você será perfeito, aí sim você será feliz. E aquele jovem sai triste porque ele diz: não, eu não vou deixar Deus tomar conta do trono do meu coração. Deixa a riqueza, deixa os meus bens cuidando disso daí. Uma cena triste, queridos. Eu disse que temos a história de muitas pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram as suas vidas transformadas, as suas vidas impactadas. A vida desse jovem foi impactada pelo encontro que ele teve com Jesus. Mas nós não encontramos o resultado desse encontro. Não temos uma sequência dessa história, nós podemos apenas imaginar. Nós podemos imaginar esse jovem saindo ali de cabeça baixa,
e dizendo: vou ser feliz com a minha riqueza, aproveitar a minha riqueza, porque a vida eterna não vai me pertencer. Eu não vou herdar a vida eterna, porque eu não quero abrir mão da minha riqueza. Talvez você que esteja me acompanhando neste momento possa dizer: pastor, então eu estou tranquilo porque eu sou pobre. A única riqueza que eu tenho é o que sobrou dos 600 pila que o governo me deu. Sabe, queridos, talvez o problema daquele jovem não seja o meu e o seu problema. Talvez eu e você não teríamos dificuldades de vendermos tudo que temos e dar aos pobres. Alguém até pode dizer: pastor, eu não tenho nem o que vender. Mas o problema daquele jovem pode ser o meu problema e o seu problema também. Aquele jovem rico, o problema dele é que ele deixou que a riqueza assumisse o trono do seu coração. E o trono do nosso coração só pode pertencer a Deus. Somente quando Deus estiver tomando conta do trono do nosso coração é que podemos ter a certeza da salvação. Enquanto Deus não estiver neste ponto que só a Ele pertence, enquanto Deus não estiver de posse do trono do nosso coração, a vida eterna não é nossa, a salvação não é nossa. O que está ocupando o trono do seu coração? Como dissemos, aquele jovem, o que ocupava o trono do coração dele eram as riquezas, os bens. O que está no trono do meu coração? O que está no trono do seu coração? Será que é a riqueza também? Será que é um alguém? Uma pessoa? Será que é uma posição? Será que é um emprego? Será que é um sonho? O que está assumindo o trono do seu coração? É isso que você tem que tirar daí. É preciso que desocupemos aquilo que está usurpando o trono de Deus no nosso coração. Limparmos isto para que Cristo possa assumir e cuidar de cada um de nós. Mas aí alguém pode dizer: mas pastor, é difícil. Tem um pecado que está ali no trono do meu coração, que está grudado, está difícil de sair. Sabe, queridos, aquele jovem, se ele tivesse continuado conversando com Jesus, a história dele poderia ser diferente. Ele poderia ter aberto o coração para Cristo e dito: Senhor, é tão difícil para mim. Eu sozinho não consigo porque eu gosto dos meus bens, eu gosto do meu dinheiro, eu gosto da minha riqueza. Eu não consigo abrir mão, eu não consigo vender. Me ajude. Se ele tivesse pedido ajuda para Cristo, Cristo teria ajudado e a história dele seria diferente. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz que o trono do nosso coração pode ser apenas dele, ele sabe que tem outras coisas tentando usurpar esse trono. Ele se coloca à sua disposição e à minha disposição para nos ajudar a fazer a faxina necessária, a nos ajudar a desocupar esse espaço que está sendo usurpado. Ele quer nos ajudar para que o trono do nosso coração pertença unicamente a Deus. A única coisa que precisamos fazer é clamar a Ele, confiar nele e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo por mim mesmo, me ajude. E Jesus vai nos ajudar. Porque é isto que significa ser fiel a Deus, significa guardar os mandamentos. Porque se eu e você decidirmos guardar os mandamentos de Deus, podemos até guardar a letra da lei como aquele jovem estava fazendo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, aí a coisa fica um pouco diferente. Quando a gente entende que a lei tem a ver com o amor, a
coisa muda um pouco de figura. Porque nós temos mais facilidade em amar a nós mesmos do que amar a Deus ou amar ao nosso semelhante. E é aí que precisamos da ajuda de Deus. E esse Deus está à nossa disposição para nos ajudar. Porque o mesmo Deus que diz que devemos guardar os seus mandamentos, que se resumem no amor, ele também diz que está à nossa disposição para nos ajudar a sermos fiéis a ele. Ele está à nossa disposição para nos ajudar a guardarmos os seus mandamentos. O que precisamos fazer é permitir que ele nos ajude. É dizer para ele: Senhor, sou fraco. Com as minhas forças eu não consigo. Me ajude. E Cristo irá ajudar. Você crê nisso? Você quer receber a vida eterna? Você quer aceitar a salvação que Cristo está oferecendo? Se você quer, clame a Deus para que Ele te ajude a limpar o teu coração. Esvaziar esse trono que está sendo ocupado por algo que não é Deus. Peça ajuda a Deus para que este trono seja única e exclusivamente dele. E ele vai te ajudar. Você quer pedir? Quer entregar o trono do seu coração unicamente a Cristo? Se você quer, eu convido você a fechar os olhos neste momento, para mais uma vez falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela certeza que nos dás de que quer nos dar a salvação e a vida eterna. E nesse momento, Pai, queremos dizer que muitas vezes nós temos sido obedientes a Ti, mas por motivos errados. Muitas vezes, Pai, nós temos guardado os Seus mandamentos por egoísmo e não por amor. E pedimos nesse momento que nos ajudes a entendermos a essência da Tua lei, que é o amor. Ajude-nos, Pai, a amarmos a Ti sobre todas as coisas. E ajude-nos a amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajude-nos, Pai. Sozinhos não conseguimos, mas ajude-nos para tirarmos do nosso coração tudo aquilo que está ocupando o lugar que é só Teu. E ajude-nos para que o trono do nosso coração seja única e exclusivamente Teu. Abençoe a cada um de nós. Nos dê uma semana na Tua companhia e na companhia dos Teus anjos. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.